O despertar para a batalha invisível. Pense por um instante. Você já sentiu que está em uma batalha que não consegue ver? Que as dificuldades da vida, os desafios, as tentações parecem vir de um lugar que não compreendemos totalmente? Imagine a frustração de lutar sem as armas certas, sem o conhecimento do seu adversário. Pois é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Existe uma realidade espiritual por trás das cortinas do nosso cotidiano. E para vencê-la, precisamos de uma estratégia divina. Hoje, neste vídeo, vamos desvendar algo que pode transformar completamente a sua forma de viver e de enfrentar cada dia. E acredite em mim, a última revelação que farei é a mais poderosa de todas. Algo que vai chacoalhar as estruturas da sua compreensão e te impulsionar para um novo nível de fé e vitória. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco e com toda a sua família. Que a graça e a misericórdia de Deus se derramem abundantemente sobre cada um de vocês que nos acompanha aqui no canal. É uma alegria imensa tê-los conosco nesta jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que todas as portas que se fecharam sejam abertas pelo poder de Deus, que a enfermidade seja repreendida, que a escassez fuja do seu lar e que a vitória em todas as áreas seja a sua porção. Porque Deus é fiel e Ele tem um propósito grandioso para cada um de nós. E este canal existe para te fortalecer, para te equipar e para te levar a uma compreensão mais profunda dos desígnios de Deus para a sua vida. E para que essa mensagem de poder e despertamento alcance ainda mais corações, eu te peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Deixe seu like neste vídeo, pois isso é fundamental para que o YouTube entenda a relevância deste conteúdo e distribua para mais pessoas. Comente aqui embaixo. Qual é a batalha que você tem enfrentado? Qual é o seu maior desafio hoje? Sua interação é muito importante para nós e para a construção desta comunidade de fé. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com aqueles que você ama. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Seja um agente de Deus para levar essa palavra de esperança e revelação a quem precisa. Amados, hoje mergulharemos em um tema de profunda relevância. Um tema que é a própria essência da nossa vida espiritual. A poderosa armadura de Deus. Como a fé transforma nossas batalhas diárias. Vivemos em um mundo onde as lutas são reais, as aflições nos cercam e muitas vezes nos sentimos acuados, sem saber como reagir. Mas a Bíblia, a palavra viva de Deus, nos revela que não estamos sozinhos e, mais importante, que não estamos desarmados. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos proveu de uma armadura divina, um conjunto de equipamentos espirituais que nos capacita a enfrentar e vencer qualquer investida do inimigo. Entenda, amado irmão, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu cônjuge, nem contra aquela situação aparentemente insolúvel. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos diz claramente: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Percebe a profundidade disso? A verdadeira batalha acontece no campo espiritual. E muitas das aflições que enfrentamos em nosso dia a dia são reflexos dessa guerra invisível. Problemas financeiros persistentes, doenças inexplicáveis, desavenças familiares constantes, depressão, ansiedade que sufoca, tudo isso pode ter raízes em ataques espirituais que, sem discernimento, acabamos atribuindo a causas puramente materiais. Se ignorarmos essa realidade, seremos presas fáceis. É como um soldado que vai para o campo de batalha sem sua proteção, sem suas armas, sem estratégia. O resultado é a derrota iminente. Deus, porém, não nos criou para a derrota. Ele nos criou para a vitória. Mas para que essa vitória se manifeste em nossa vida, precisamos estar preparados. Precisamos conhecer o nosso inimigo, as suas táticas e, acima de tudo, conhecer e vestir a armadura de Deus que nos foi concedida. Este não é um vídeo apenas para ouvir, mas para internalizar, para refletir e, acima de tudo, para agir. Nos próximos minutos, vamos desmembrar cada peça dessa armadura, compreender o seu significado, a sua função e, mais importante, como podemos vesti-la e usá-la de forma eficaz em nossas vidas. Prepare-se para um despertamento espiritual. Prepare-se para ter a sua mente fortalecida pela palavra de Deus. E prepare-se para nunca mais ver suas batalhas da mesma forma. O caminho para a vitória começa agora. E cada peça dessa armadura é um passo essencial. Quero te perguntar, amado. Você já se sentiu desprotegido diante das adversidades? Já questionou o porquê de certas situações em sua vida? Comente aqui embaixo, sua experiência é valiosa para nós. Sua resposta pode ser a mesma de muitos outros irmãos que precisam ouvir a sua voz e ver que não estão sozinhos. As peças da armadura, verdade e justiça, amados irmãos,
Que alegria é poder prosseguir com vocês nesta profunda exploração da armadura de Deus. Na primeira parte, compreendemos a urgência de estarmos equipados para a batalha espiritual, uma guerra invisível que muitas vezes se manifesta em nossos desafios diários. Vimos que não lutamos contra pessoas, mas contra forças espirituais da maldade. E a boa notícia é que Deus, em sua infinita graça, nos providenciou tudo o que precisamos para sermos vitoriosos. Agora vamos mergulhar nas primeiras peças dessa armadura divina. A primeira peça que Paulo nos apresenta em Efésios capítulo 6, versículo 14, é o cinto da verdade. Ele nos diz: "Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade." O que isso significa para nós hoje? Pense em um soldado romano. O cinto não era apenas um adorno, era a peça central que prendia todas as outras partes da armadura. Sem o cinto, a espada não estaria segura, o peitoral não se ajustaria. O cinto dava firmeza, sustentação e união a todo o conjunto. No contexto espiritual, a verdade é essa base, essa fundação inabalável. Mas que verdade é essa? É a verdade de Deus, a sua palavra revelada em Jesus Cristo. E vivemos em um mundo onde a verdade é relativizada, onde cada um constrói a sua própria narrativa, onde as fake news e as distorções se espalham com velocidade assustadora. Mas para o cristão, a verdade não é uma construção humana. Ela é absoluta, imutável e está fundamentada em Deus. Quando cingimos nossos lombos com a verdade, estamos nos comprometendo a viver de acordo com os princípios de Deus. Isso significa ter integridade, honestidade e transparência em todas as nossas ações. Significa não se deixar levar pelas mentiras do inimigo, pelas falsas promessas, pelas ilusões que o mundo oferece. O inimigo de nossas almas é o pai da mentira, como Jesus nos ensinou. E ele usa a mentira para nos confundir, desanimar, para semear discórdia e medo. Amado irmão, eu te pergunto, você tem se alimentado da verdade de Deus diariamente? Sua vida tem refletido a integridade que a palavra exige? Pense em como a verdade em suas palavras e em suas ações pode desarmar conflitos e construir pontes, tanto no âmbito espiritual quanto no natural. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência é um testemunho para tantos. Em seguida, Paulo nos orienta a vestir a couraça da justiça. O mesmo versículo 14 de Efésios 6 continua: "E vestida a couraça da justiça." A couraça era a proteção vital para os órgãos mais importantes do soldado, o coração e os pulmões. Spiritual armament. A couraça da justiça protege nosso coração, o centro de nossas emoções, pensamentos e decisões em nossa vida, que é o fôlego que Deus nos deu. Que justiça é essa? Não é a nossa própria justiça, baseada em nossos méritos ou boas obras. Pois a Bíblia nos diz que nossa justiça é como trapos de imundícia diante de um Deus tão santo. A justiça a que Paulo se refere é a justiça de Deus, que nos foi imputada por meio da fé em Jesus Cristo. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos declarados justos por Ele, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele fez na cruz. No entanto, há também uma justiça prática que devemos buscar. Viver uma vida que agrada a Deus, praticando o que é certo, o que é íntegro. Essa é a justiça diária, o nosso compromisso em viver em santidade e em retidão. Quando praticamos a justiça, estamos nos protegendo contra as acusações do inimigo. Satanás é o acusador dos irmãos, e ele constantemente nos aponta o dedo, tenta nos fazer sentir indignos, culpados e assim nos afastar de Deus. Viver em justiça é ter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. É ter o coração guardado de pensamentos malignos, de intenções impuras. É buscar a santidade em todas as áreas da vida. Quando vestimos a couraça da justiça, as setas inflamadas do inimigo, que tentam nos ferir com culpa, vergonha e condenação, não conseguem penetrar. Elas ricocheteiam, porque nosso coração está protegido pela justiça que vem de Deus e pela justiça que buscamos praticar. Perceba, amados, como essas duas peças, o cinto da verdade e a couraça da justiça, estão intrinsecamente ligadas. Não se pode ter a verdadeira justiça sem estar cingido pela verdade. E a verdade nos leva a buscar uma vida justa. Quando andamos na verdade e praticamos a justiça, estamos edificando uma fortaleza espiritual em nós mesmos. Estamos bloqueando as avenidas que o inimigo usaria para nos atacar. O propósito de Deus para nós é que sejamos vigilantes, que não sejamos ingênuos em relação às astúcias do inimigo. Ele não ataca apenas com grandes catástrofes. Ele age nos detalhes, nas pequenas mentiras que sussurram em nossos ouvidos, nas tentações que parecem inofensivas, mas que corroem nossa fé e nossa integridade. Por isso a verdade e a justiça são suas primeiras e mais essenciais defesas. Desperte para essa realidade, irmão. Muitos cristãos estão caindo porque negligenciam o uso dessas peças fundamentais. Vivem na superficialidade, aceitam mentiras como verdades e, consequentemente, têm sua justiça comprometida. Não seja mais uma vítima da ignorância espiritual. Deus te chamou para ser um guerreiro,
E para ser um guerreiro vitorioso, você precisa estar totalmente equipado. Qual a sua prioridade hoje? A verdade ou as conveniências? A justiça ou o caminho mais fácil? Reflita sobre isso e compartilhe sua percepção. Aprofundar-se na palavra de Deus e buscar uma vida de santidade não é um fardo, mas uma libertação. É a garantia de que seu coração e sua vida estarão protegidos no campo de batalha espiritual. E lembre-se, estamos apenas começando a desvendar essa poderosa armadura. Ainda há muito mais a ser revelado.